E aí, pessoal, será que existe uma relação direta entre política e investimentos? Tá aí um assunto difícil de ser tratado, né? Principalmente porque envolve ideologias e o país hoje está bem dividido entre direita e esquerda. E é engraçado porque vocês vão perceber que boa parte dos investidores e o mercado em si ele está bastante contrário à esquerda. Eu vou tentar mostrar um pouquinho das razões, eu espero que vocês compreendam, e mostrar um pouco a minha preocupação também. É claro que se a gente parar para pensar, a gente vai chegar à conclusão de que o país teve uma trajetória de crescimento muito forte no período FHC. Ele foi um presidente muito fora da curva, a gente não pode negar isso. Então ele passou o governo para o Lula com a faca e o queijo na mão. Então o Lula teve a oportunidade de ampliar os projetos sociais e acabou ganhando a fama pelo esforço que o FHC tinha tido. Eu não vou dizer que foi o melhor presidente, apesar de que eu entendo de que foi um governo que permitiu estabilizar a economia do país e deu muita oportunidade para que pessoas de classe média ou os mais pobres pudessem ter uma oportunidade de se planejar economicamente e começar a crescer de verdade. O problema de tudo isso, no meu entendimento, é um só. A esquerda pinta muito de que os mais ricos ficam incomodados com a possibilidade de prosperidade do mais pobre. Isso é tão absurdo se você parar para entender como que a economia funciona de uma forma como um todo. O que a gente quer para poder crescer? Em todos os sentidos. A gente quer que o país suba de nível, a gente quer que todos cresçam. É uma mentira essa historinha de que o mais rico está incomodado com o crescimento do mais pobre. Isso não existe. Primeiro, quando o mais pobre ele está em ascensão também, o que acontece? Ele consome mais. Ele consumindo mais vai gerar dinheiro em volume muito maior. Então quem que ganha? Comércio ganha, indústria ganha, todos ganham. A economia se aquece, os mais ricos vão ficar naturalmente mais ricos, isso é normal. O mais pobre começa a ter uma ascensão social e econômica, o que é considerado algo excelente para o país e para todos. Então não existe essa ideia. Eu vejo muito questionamentos em relação ao índice de desemprego atual, que é muito grande, e as pessoas ficam só questionando que elas têm medo de perder os direitos. Como é que você vai discutir direitos num país onde você sequer tem a chance de estar empregado? E a gente, assim, a esquerda, ela está cometendo tantos erros que muitos milionários abandonaram o país e muitas empresas também fizeram o mesmo. O número de multinacionais que abandonaram foi muito alto. E aí a gente vê o governo falando, não, porque a gente vai onerar cada vez mais o empregador, porque ele é o vilão, mas é ele que contrata. Então assim, é difícil mostrar isso, tentar colocar isso na cabeça das pessoas. Eu não posso negar que o PT ele ampliou os programas sociais e que ele ofereceu muitos benefícios. É por isso que ele ganhou uma grande massa da população que ela não enxerga o que vinha acontecendo antes, ela enxerga o benefício que ela conquistou, é natural, a partir desse momento. O grande problema é o que o mercado, o que a gente viu. Naquela fase, a gente não tinha uma noção muito clara da administração do PT, era uma incógnita, existia uma expectativa sem muita base para poder reforçar para onde o país ia caminhar. Só que isso mudou, a gente sabe que o governo investiu mal o dinheiro, a gente sabe que mandou dinheiro para fora do país para tentar ajudar países que também estavam numa situação delicada, adotando o mesmo regime, buscando socialismo. Você tem vários exemplos, é só olhar para os lados, os nossos vizinhos. A gente vê isso com Venezuela, Bolívia, Argentina, e se você olhar para o contexto, o Brasil foi o que encabeçou o Foro de São Paulo e comemorou o sucesso da Venezuela. A Bolívia é um grande aliado e a gente está com a economia em queda livre, está degringolando. Então, o que a gente tem de elementos hoje para poder comparar? A economia não está crescendo, o índice de desemprego está crescente, o déficit está crescente, e aí a gente vê momentos como o atual, em que um candidato opositor sofre um atentado,
como aconteceu agora com o Bolsonaro, e um Haddad aparecer numa entrevista da Globo dizendo que eles vão dar a solução. Depois de 20 anos no poder, eles têm a solução. Por que não fizeram antes, então? Essa que é a grande questão. O mercado já conhece, não tem como enganar. Então, por mais que você não concorde e ache que tudo isso que eu estou dizendo é uma grande besteira, eu preciso falar sobre esse assunto. Por quê? Como eu comentei em vídeos anteriores, eu estou operando mini contrato de dólar. Isso é baseado no mercado futuro. Então, a relação expectativa versus realidade é muito mais forte. E o que a gente sabe de antemão? O que pode levar a economia brasileira a se desvalorizar e fazer o dólar aumentar em relação? Porque assim, o dólar aumenta quando o real se desvaloriza. E qual é o parâmetro que a gente pode usar? As decisões as tendências, as pesquisas eleitorais que estão sendo apresentadas. Quando mostrou uma vantagem do Haddad, logo em seguida o dólar explodiu. Então assim, a gente pode olhar fatores externos, fatores internos, não são só os fatores internos, mas é evidente que com esse momento tão delicado que o país se encontra, os fatores internos têm um peso gigante. E é muito fácil a gente se programar. Em cima disso, você já imagina a seguinte situação. Se der uma política de esquerda que mantenha tudo que está acontecendo, por que a gente vai ter um rumo diferente? Por que não vai dar uma continuidade para um déficit cada vez maior, para um Estado cada vez mais inchado? É muito fácil dizer que eu vou taxar as grandes fortunas. Elas simplesmente deixam o país. O que está ruim vai ficar pior. E não vou honrar a dívida interna do país. Que se dane, que se lasque. E como que eu digo, o governo vai continuar captando recursos se ele depende, por exemplo, de investidores que estão apostando no Tesouro Direto? Como é que fica tudo isso? É muito fácil argumentar que eu vou acontecer. Então a gente tem que se basear nisso tudo, porque, por exemplo, você está na dúvida. Onde investir hoje? Qual é a probabilidade da taxa de juros ela aumentar? Se der um governo de esquerda é muito grande, porque a gente tem já como parâmetro, a gente já sabe mais ou menos qual que é a linha de atuação, a gente já conhece o histórico, o mercado já tem isso muito claro. Sabe-se que o déficit não vai ser combatido com a seriedade que precisa. Sabe-se que não vão querer mexer com a parte da reforma da Previdência, porque isso daí vai ter uma repercussão negativa para o governo. Então, a gente já tem uma noção mais ou menos de qual linha vai ser tomada. Você quer um exemplo muito claro disso? É o que eu costumo dizer brincando. Tem um amigo meu, um colega de trabalho também, que ele estava dizendo assim: poxa, Humberto, tô já cansado de ver os FIIs estão cada vez tendo resultado mais negativo, tá? Não para de cair. Quando eu acho que chegou no poço, não para. É esse momento de incerteza. Eu falei para ele, cara, não liga para isso, reforça os aportes, agora se prepara. Se der uma esquerda mais radical nessas próximas eleições, se prepara, você vai ver uma queda de quase da metade do valor do que você tem em carteira. Para mim isso é uma coisa óbvia. E me incomoda também porque eu tenho uma exposição grande e eu não gostaria de ver isso. Mas como é que eu vou fingir que nada disso pode acontecer? E se você tem a convicção de que tudo isso que eu estou falando é uma besteira, que não faz sentido nenhum, então prova para você mesmo que isso está errado. Abre uma posição forte em ativos de estatais. Pode ser mesmo até de capital misto, como é o caso do Banco do Brasil. Entra pesado em Petrobras, Banco do Brasil. Procura essas empresas que tenham alguma relação com o governo e aí eu quero ver como é que vocês vão avaliar a notícia que é dada em relação ao cenário político, em relação à tua torcida. Eu fico curioso, eu evito falar sobre isso nos vídeos, mas é uma coisa que passa pela minha cabeça constante, porque as pessoas que costumam dizer que nada disso faz sentido, elas não investem. Agora, se investir, eu quero ver como é que ela vai fazer com essa questão ideológica. Mas em função disso tudo, em função dos últimos acontecimentos, das notícias, dos atentados que o Bolsonaro sofreu, particularmente eu acho que a gente não deve se omitir. Eu resolvi gravar o vídeo e compartilhar mais informações sobre política. É a minha visão, eu posso estar errado, acho que ninguém é dono da verdade. E o Bolsonaro nem era a minha primeira opção.
Eu estava dividido entre o Geraldo Alckmin, porque eu entendo que a gente já conhece a linha dele, não é o melhor. O mercado também conhece o mercado, ele é otimista em relação ao nome do Geraldo Alckmin. A segunda seria o João Amoedo, que na verdade eu fiquei bastante satisfeito, assim, eu me identifico muito com as ideias que ele prega. E o Bolsonaro seria uma terceira opção. Mas depois de todos esses acontecimentos, e eu entendo que é uma emergência, é uma necessidade que a gente demanda uma ação mais firme, então eu entendo que neste exato momento o meu candidato vai ser o Jair Bolsonaro. Não sei se isso vai desagradar muito, se eu vou perder seguidores, e olha, a minha intenção aqui é compartilhar informação e troca de experiências. Se você não concorda, paciência, mas eu não vou deixar de expor a minha visão, o meu pensamento, e o que eu desejo é uma nação cada vez melhor, que todos cresçam, sejam os mais pobres, classe média, os mais ricos. Eu quero um futuro melhor para todos. Não adianta, eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, você fala tudo isso porque você é investidor, você está vendo seu lado. Negativo, eu estou vendo o lado da nação. Eu ganho quando todos crescem. Eu não quero ver o país, eu não quero que... É como eu falei no início do vídeo, eu quero ver o país inteiro crescendo, para que eu também tenha maior tranquilidade, para que as empresas em que eu tenho uma posição como sócio cresçam e também deem resultados cada vez melhores. O objetivo é esse, é todo mundo prosperar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero não perder nenhum seguidor em função do que eu gravei, mas também se perder, gente, eu tô nem aí. Meu objetivo aqui é compartilhar a experiência e troca de informações. Até a próxima, tchau, tchau.